fala sobre as referências que você colocou na letra. Vou aproveitar que aqui na live tem mais tempo, então eu vou falar de uma forma detalhada. Vamos lá? Vou tentar explicar todas sem ficar meio explicando demais, vou só comentar todas aqui. Você nunca quis ser gente, você sempre foi serpente. É uma analogia ao diabo, porque o diabo em vários momentos da Bíblia, ele se apresenta como uma serpente. Ele se mostra como uma serpente, né? Então é meio que isso, tipo assim. Tá. Também tem um jogo de palavras, né? Ser, gente, serpente. Aí depois vem... Cada súplica fé, essa será a nossa última ceia. Que é uma referência à Santa Ceia, que foi justamente na ceia em que Judas traiu Jesus Cristo. Tá, ok. É uma referência à Bíblia também, porque na Bíblia tem um lance chamado... Por favor, não confundir com uma coisa horrível que os fizeram com os judeus. Tá. Na Bíblia era quando sacrificavam animais em nome de Deus. Muitas das vezes eram cordeiros, então é meio que isso. Bendito seja o Cordeiro. É porque em muitas músicas se referem a Jesus Cristo como o dono do ouro e da prata. Aí depois eu falo... Bora lá. Ele poderia ter usado essa referência, João capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Tá? Então ele poderia ter usado essa referência de João Batista. Ele usou a referência do que acontecia, né, quando ofereciam sacrifícios a Deus. E era oferecido um cordeiro para a expiação dos pecados do povo, tá certo? Mas ok, deu para entender. Bendito seja o cordeiro, né? Então vamos lá. Porque no filme O Mágico de Oz, Mágico de Oz, que é a protagonista, ela encontra com 3 personagens e cada um deles tem um problema a se resolver. Um desses personagens é o Homem de Lata. Que não tinha coração, isso mesmo. Coração, entendeu? Então é isso. Deu pra entender. Assim, sem coração, como um Homem de Lata. Aí depois tem uma referência a Pinóquio, né? Que é bem explícito, que é... Quando me trair jamais, você prometeu, Pinóquio, seu nariz cresceu. Seu nariz cresceu. Isso daí é bem evidente mesmo. Você prometeu que não me trair, era mentira, você é tipo Pinóquio, tá ligado? Aí vamos ver o que mais tem de referência aqui. Um traidor por 30. Torne-se um traidor por 30 moedas, é porque Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, inclusive. Tá, ok. Eu não sabia isso. Como eu comentei nos stories, em outro momento, tem essa fábula, que é a fábula do escorpião e do sapo. Basicamente, o escorpião quer atravessar um rio, mas ele não sabe nadar, e tem um sapo no rio. Aí o escorpião pede pro sapo, pô, me dá uma carona até o outro lado do rio, e o sapo não quer, porque ele sabe que o escorpião é um bicho venenoso e um bicho traiçoeiro. O sapo fala, não, mano, eu vou te levar, porque você vai me picar e vai me matar. E aí o escorpião fala, não, mano, eu prometo que não vou, me ajuda. Aí o sapo topa, o escorpião sobe nas costas do sapo, e quando eles estão no meio do caminho, o escorpião pica o sapo, e os dois começam a se afogar e morrer. E quando eles estão morrendo, o sapo fala, mano, por que você fez isso? Por que você me picou? Você prometeu que não ia fazer. E aí o escorpião fala pra ele, o que você esperava de mim? Eu sou um escorpião. É basicamente uma reflexão sobre a natureza das pessoas, né? Tipo, independente do que a pessoa possa te dizer, ou ela possa tentar mentir, dá pra entender. as pessoas têm a própria natureza e a essência deles. Então, é meio que isso. Eu acho isso natural. Um escorpião é venenoso, que é do tipo, essa traição é óbvia, faz parte da sua essência. Então, pra mim, isso é parte de quem você é. Não me surpreende, tá ligado? Aí tem uma parte que eu falo, beba do meu sangue, coma do meu corpo. Beba do meu sangue, coma do meu corpo. A referência é Santa Ceia. Jesus Cristo faz uma analogia. O pão é o corpo de Cristo. Que é como se o pão fosse O sangue é o vinho. É isso mesmo. Ok. Isso. Tem a referência que eu comentei no começo da live, que é uma referência a Rei Leão, que é... Porque o Scar, quando trai o irmão dele, ele fala, vida longa ao rei, e mata o irmão dele. Então, tipo assim, você, e também, como eu comentei, Jesus é conhecido como rei. O grande problema que eu tô vendo aqui é que é um rap bíblico e nenhuma das referências é bíblica, entendeu? Apenas o nome dos envolvidos, né? Judas Iscariotes, Jesus... Apenas isso. A serpente também citou a serpente da Bíblia, mas nenhum das referências que Judas, que o compositor ia colocar, né, os 7 minutos ia colocar, eu pensava que ele ia usar referências bíblicas, tanto que eu estava aqui preparado com a Bíblia, mas não, quando ele colocou referências, era falando sobre referências que ele colocou, referência a Rei Leão, a Pinóquio, a uma fábula do sapo e do escorpião. Não reclamando, mas é interessante de pontuar isso, né? Até porque ele não é teólogo, né? E dos reis. Então é meio que tipo assim, você prometeu que não ia fazer isso, você fez, e inclusive você dizia vida longa ao rei, porque Judas era um dos seguidores de Jesus Cristo, né?
Então é como se ele fosse um dos caras que tivesse que difundir a palavra de Jesus, mas em vez disso, traiu ele. Mais hits no meu cipher, cê é Matrix, você é o cipher. É Matrix. Matrix. Eles basicamente vivem nesse mundo de mentira, né? E aí eles saem desse mundo e descobrem que as máquinas colocaram eles nesse mundo. É tudo uma ilusão, eles querem lutar contra esse domínio das máquinas para libertar a raça humana. Tem um dos personagens da tripulação, que é o Cypher, que ele não quer, ele trai a galera. Ele, fala pra ele que está participando disso, mas pelas costas, ele tá negociando com as máquinas, que basicamente ele quer ter uma vida foda dentro da Matrix, dentro dessa ilusão, e aí ele trai o pessoal da tripulação dele. Então por isso que, se isso é Matrix, você é o Cypher. Aí depois vem a frase... Perdoe o pai que ele não sabe o que É uma referência bíblica. Faz. Isso é um versículo da Bíblia que é um pouco diferente, que é perdoe-os, pai. Mas aí eu fiz uma analogia aqui quando eu fui escrever. Jesus Cristo, ele fala isso de perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. Que é porque quando Jesus foi crucificado, muitas pessoas odiavam ele e estavam debochando dele. Então, não sei se vocês sabem disso, galera, mas quando Jesus foi ser crucificado, ele teve que arrastar a cruz que pendurou ele, que matou ele. Ele carregou essa cruz por um caminho inteiro, que hoje em dia é conhecido como Via Crucis. E nesse caminho, Jesus foi apedrejado, cuspiram nele, xingaram ele, tacaram merda nele e riram dele também, debocharam. Tá. Lucas 23:34, tá escrito: Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiam as roupas dele, tirando sorte, né? Era o momento em que os soldados eles estavam zombando de Cristo, dizendo, olha, esse é o rei dos judeus, pregaram... fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, e enquanto isso, ao invés de Jesus ele estar murmurando, reclamando, não, ele pediu ao Pai perdão por eles, né? Perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Beleza, ok. Dele. E Jesus era um cara tão foda que as pessoas todas fazendo isso pra ele, rindo da morte dele, falando, tem que matar ele mesmo e tal. Ele falou pra Deus, temendo a ira do pai dele, ele disse, perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. Que é cara, eu acho essas paradas complicadas, mas tá bom. Ok. Da música tem o verso... É porque no anime de One Piece o personagem Barba Negra faz parte de uma tripulação onde todos se consideram irmãos e ele mata um irmão dele da tripulação pra conseguir um poder. Tô explicando bem resumido aqui pra galera que não manja do anime. Então é por isso que mano, você me chamou de irmão, só que você me trairia pra ter o que você quer, Barba Negra. Aí no final... Ao homem que jogou o leão de Judá aos lobos, Judas, eu te perdoo, beije meu rosto. Leão de Judá é um dos títulos de Jesus também, era assim que ele era conhecido. E esse lance, eu quis fazer uma analogia, porque tem essa parada que quando você bota uma pessoa numa situação muito merda, as pessoas falam que você atirou a pessoa aos lobos. E eu quis fazer essa analogia de jogou o leão aos lobos, saca? E aí, eu te perdoo, beije meu rosto, como eu comentei um pouco mais cedo na live, é porque Judas fez o sinal, combinou um sinal com os soldados para quem ele entregou Jesus Cristo. Como eles não sabiam qual era a aparência de Jesus, Judas falou, eu vou beijar ele no rosto, e eles vão saber quem é ele. E aí, eu te perdoo, beije meu rosto, é porque Jesus sabia que Judas ia trair ele e já tinha perdoado ele, mesmo antes daquilo. Mas se bem que isso também pode ser interpretado de outras formas, porque tem outras passagens da Bíblia que Jesus meio que dá a entender que Judas não teria perdão pelo que ele fez. Mas enfim, são interpretações diferentes. E a última referência é... Ok. Pobre homem tolo com a corda no pescoço, porque é dito que Judas, ele, depois que Jesus morreu, ele ficou com muito remorso do que ele fez, se sentiu mal e decidiu ir a si mesmo. Eu não quero falar essa palavra, porque essa palavra é muito pesada. E aí ele tentou fazer isso se pendurando pelo pescoço numa corda. Só que aí ele não faleceu dessa forma porque ele se pendurou num abismo, assim, na frente de um precipício, de um penhasco. E a árvore arrebentou, o galho da árvore arrebentou e Judas caiu de lá de cima. E exatamente. Se estraçalhou no chão. Todavia, é interessante por causa que muita gente diz, Judas morreu. Inclusive eu vou reagir aqui a um vídeo de um canal de história que ele diz que Judas morreu de 3 formas diferentes, né? Na Bíblia registra 2, mas não foram 2 formas diferentes. Foi isso daqui que o 7 Minutos explicou, né?
que Judas ele morreu, ele colocou uma corda em seu pescoço, amarrou na árvore, só que a árvore quebrou, ele caiu do precipício e o seu corpo foi espatifado no chão. Pedido perdão de todo o coração, ele seria salvo. Então, é um pouco contraditório, porque tem uma passagem da Bíblia que Jesus ele fala assim, eu não vou lembrar o versículo exatamente, gente, mas basicamente Jesus está falando que as pessoas ignorantes têm o perdão, porque elas não sabem a verdade, basicamente. Que é tipo assim, vou lembrar, eu tô falando tudo isso daqui, eu não sou cristão, viu, gente? Eu só sou muito interessado pelo assunto e pesquiso sobre, tá? Pra vocês saberem. Tem um lance que Jesus pode perdoar a ignorância das pessoas quando elas não entendem nada. Então, tipo, Jesus pode perdoar alguém que odeia ele, que fala mal dele, sem que conheça a verdade que ele tá pra mostrar. Mas aí ele fala que quem conhece a verdade não tem perdão quando comete algum tipo de erro. Basicamente, dando a entender que Judas não teria perdão pelo que ele fez, porque Judas era um dos discípulos dele mais próximos e Judas sabia da verdade. Jesus já tinha iluminado a mente dele. E mesmo... Existe um problema nisso. Se ele estiver falando da parábola do semeador, que é realmente um trecho que fala que nem todos conhecem a verdade, só que Jesus ele está falando o seguinte, é que nem todos são escolhidos para conhecer a verdade. Quando ele fala a parábola do semeador para os seus discípulos, ele diz, eu estou explicando para vocês porque vocês foram escolhidos para entender a verdade. Então, no caso, nem todo mundo vai ser salvo, não por outra coisa, mas sim porque realmente não foi eleito por Deus, não foi escolhido de Deus. Isso é complicado de se explicar, isso daí vai ser... pode até levantar debate e tudo mais, mas, cara, realmente é um assunto bastante interessante isso, de se explicar. Não estou falando que esses daí são especiais e tudo mais, não. E aqueles que não foram eleitos, eles são rejeitados por Deus. Não estou falando dessa forma. Deus, ele ama todas as pessoas, só que nem todas as pessoas, no fim, serão salvas. Entendeu? Não dá para explicar isso em 30 segundos, cara. Não dá para explicar isso em 30 segundos. Se por algum acaso me der vontade, eu vou gravar um vídeo mais extenso falando sobre esse assunto, falando sobre a eleição, né? Mas, só para entender um pouco, em Romanos, Paulo ele vai falar o seguinte, é que, mesmo que as pessoas elas não conheçam, todos nascem com a lei dentro de si, com uma lei que nos leva a conhecer este Deus, tá? Mas, nem todos serão salvos por causa da ignorância da humanidade. Então não é tipo, a pessoa ela vai ser salva só porque ela não entendeu do Evangelho de Cristo, ela foi ignorante quanto a Cristo, ela zombou de Cristo, mas ela não sabia, não é isso não. Não é isso que ele está falando não, tá? Todos que serão salvos serão apenas aqueles que forem fiéis a Cristo, até porque a salvação ela é pela graça e por intermédio da fé, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas sim pela fé, tá? Porque todos esses que foram salvos, eles foram escolhidos por Deus para serem salvos. Isso se chama eleição incondicional, tá bom? Mas vamos voltar pro vídeo, que meu papo aqui não é sobre calvinismo. Calvinismo assembleiano. Mesmo assim, ele escolheu trair Jesus, então meio que dá a entender que Judas não seria perdoado por conta disso. E essas são as referências. Muita referência, né? Essa aqui eu tava inspirado quando eu escrevi. Tá. Tem alguns pontos a falar sobre isso, tá bom? Judas ele foi escolhido por Cristo não por seu mérito, mas sim porque Jesus já sabia que ele iria traí-lo. Jesus ele escolheu alguém que nunca seria salvo, né? Ele fala, todos vocês, eu escolhi todos vocês. Vou até mostrar aqui. Olha, já abri quase que certinho. João capítulo 6, versículo 70. Não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo, tá? Vocês podem dar uma conferida aí. Jesus escolheu alguém que nunca iria se arrepender. Esse foi Judas Iscariote. Beleza? Ok, vídeo interessante. Levantamos muitos comentários por aqui, mas tudo bem.